Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer, o Espaço Oficina do Amor, recebendo Carlos Vilhena, né, um professor maravilhoso, uma pessoa que trabalha com biografia, com trabalho biográfico e um querido, um querido. Então, seja bem-vindo, Carlos. Eu peço que você se apresente melhor. Obrigado, Ângela. Obrigado, Gesi. Obrigado ao Roberto pelo convite, né? Vocês hoje estão à frente de uma equipe, né, que representa a Oficina do Amor. Eu sou frequentador aqui como palestrante desde antes da pandemia, né? Estive presencialmente, tive essa oportunidade, mas já é a segunda vez, segundo ano seguido que eu sou convidado. É um prazer estar aqui, tá? Eu dou as boas-vindas e agradeço aí o privilégio de ter todos aqui reunidos, alguns amigos antigos, amigos mais novos, amigos só de internet, né? Eu sou Carlos Vilhena, hoje tenho 58 anos, já fui engenheiro de verdade um dia, mas já trabalho desde 2015 com o aconselhamento biográfico, com a metodologia biográfica, que é um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês, e como a gente pode usar essa abordagem para aprender mais sobre nós mesmos e construirmos uma vida mais feliz, mais plena e caminharmos em direção ao nosso futuro com mais segurança. Então, aqui tem o tema de hoje, né, que a gente vai falar sobre uma fase muito especial da nossa vida, que é a infância e a adolescência. Na realidade, eu vou falar um pouquinho mais do que a própria adolescência, eu vou até o início da juventude, e de que forma esse período da nossa vida influencia os relacionamentos na vida adulta. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Bom, então, qual é a minha proposta para hoje? É um bate-papo, tá? A gente vai conversar sobre, por isso, o espaço de perguntas para vocês fazerem e também um espaço de troca entre vocês. Vai ter um momento aqui que eu vou sugerir um pequeno compartilhamento em pequenos grupos, né? Em trios, provavelmente, para que vocês experimentem, tem uma amostragem, né? Um aperitivo do que é a troca biográfica. Eu vou falar sobre as fases da vida, especificamente sobre essa fase muito importante, que é a infância e adolescência, como os relacionamentos na vida adulta são influenciados, né, por isso, e como é que funciona essa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Bom, antes de eu entrar no assunto, fazendo uma introdução rápida, porque muitos aqui já conhecem, né, esse conteúdo, tudo isso que eu vou falar está baseado na antroposofia, que é uma ciência espiritual, é uma filosofia de vida que foi trazida por esse filósofo e estudioso austríaco chamado Rudolf Steiner, né? E a proposta do Steiner era integrar num único conjunto de conhecimento, num único corpo de conhecimento, tudo que era do científico, do artístico e do espiritual. Para mim, o que mais me atraiu na antroposofia desde o início foi algo que eu traduzi nessa imagem. A antroposofia, para mim, sempre foi uma maneira de eu conectar num fluxo aquilo que eu sinto como o meu universo interior, o meu microcosmos, com aquilo que eu sinto fora de mim, mesmo além do mundo material, que eu chamo de macrocosmos, ou mundo espiritual. Então, a antroposofia, para mim, é isso. É esse fluxo que me conecta a minha essência com a essência do universo, num caminho de autoconhecimento feito de forma muito consciente. Essa é a tradução do que a antroposofia fala para mim. Tem uma imagem que eu construí para isso. Uma outra coisa que me atraiu muito na antroposofia desde o início é que ela é muito prática. Então, ela está aplicada em vários ramos da atividade humana. O trabalho biográfico está aqui no início como destaque, que é o tema de hoje, mas ela se aplica ao desenvolvimento das empresas, à medicina. Muitos daqui passaram pelos cursos da medicina antroposófica, a vários métodos terapêuticos, a euritmia, que é uma expressão artística e terapêutica também, a pedagogia Waldorf, já existem muitas escolas no Brasil que seguem essa pedagogia, a agricultura biodinâmica e outras tantas, né? Bom, tem uma imagem que eu acho muito bonita que descreve as fases do desenvolvimento humano, que é essa que compara a nossa vida nas suas diversas fases com as 4 estações do ano. Tá? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu deixei aqui a referência para quem quiser
conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, né, das fases da vida, mas aqui, rapidamente, eu vou resgatar com vocês esse simbolismo, né? O que simboliza, por exemplo, a primavera, o verão, etc. Então, a primeira fase da nossa vida, de todos nós, né, que a gente chama de primavera, é o período que vai do 0 aos 21 anos, são os 3 primeiros setênios. É uma fase de muito florescer, de muito crescer, de desabrochar e crescer. Daí a imagem da primavera, né? Com muita energia, e uma energia muito voltada para esse crescimento, para nos tornarmos adultos, como numa planta, né? No final da primavera, as plantas já estão grandes o suficiente para terem flores, e as flores serem polinizadas. Aí entramos no verão, que é a fase da vida de maior energia, e na natureza é assim também, né? É quando a gente vai para o mundo conquistar o mundo, é quando os frutos começam a crescer e já alguns até amadurecem, mais perto desse final. E aí a gente entra na fase seguinte, que é o outono, que é a fase mais colorida, porque as cores do outono ainda são mais intensas e variadas do que as cores da primavera. No outono ainda existe muita energia, muito calor disponível, né, principalmente no início do outono, e isso fala da fase da nossa vida em que a gente está no mundo com muita capacidade de produção e de devolver para o mundo os frutos que já podem ser colhidos, e uma fase de muita conexão com o que está à nossa volta, né? A gente se torna mais intuitivo, mais imaginativo, mais inspirativo nessa fase da nossa vida, que é o outono, que vai até os 63 anos. E aí vem o inverno, que não tem nenhum peso por conta disso, porque é no inverno que a gente consegue ver a essência da planta. Quando as folhas caem, e você percebe como é o tronco da árvore e seus galhos, só ali você, de fato, tem a imagem da essência daquela árvore. E isso acontece na nossa vida também, principalmente para aqueles que conseguem se tornar sábios, né, que desenvolvem uma sabedoria ao longo da vida. Essa fase, além de 63 anos, é muito rica. Muitas pessoas descobrem novas potencialidades, novos espaços de atuação no mundo nessa fase da vida, e isso tudo em liberdade, né? Então, essa é a imagem que, para mim, representa muito bem essas fases, esse desenvolvimento em 4 fases. Mas essa semana eu vi um texto escrito por uma pessoa que mexe com a biografia, que me tocou muito. Ele coloca essas fases numa ordem um pouco diferente. Então, eu resolvi ampliar essa imagem e estou trazendo para vocês uma imagem ampliada desse desenvolvimento humano. Na realidade, o nosso inverno, né, que começa a partir dos 63 anos, ele não termina com a morte. Na realidade, a morte é só uma transição para um espaço de vida, né, espiritual, em que nós vamos buscar ainda mais a nossa essência. E nesse inverno que continua, eu preparo o nascimento do próximo ciclo. Então, do inverno vem uma nova primavera, uma nova oportunidade de estarmos encarnados e aprendendo e nos desenvolvendo enquanto seres. Então, essa imagem, para mim, ficou muito significativa, né? Quando eu conecto o inverno de um período com a primavera do período seguinte, né? E ela representa, para mim, uma ideia que eu acho muito rica, que é que, na realidade, nós somos seres espirituais com experiências físicas, e não seres físicos com experiências espirituais. Então, isso é bem recente, foi dessa semana, como eu falei, e me inspirou muito essa visão da conexão entre os diversos ciclos, né, de vida física, de experiência física, enquanto encarnados, para nossa individualidade, nossa essência divina, que é eterna. Bom, uma outra imagem importante para a gente explorar aqui, ainda na introdução, tá, gente? Eu estou fazendo basicamente uma introdução, é de que forma a gente pode olhar o ser humano. E aqui tem um modelo simples de 3 componentes, onde nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. Na nossa alma reside a nossa capacidade de pensar, sentir e querer agir no mundo, que é absolutamente única e que nos diferencia de todos os outros seres, de todos os outros animais que existem na face da Terra. A alma é o palco onde a nossa consciência conecta o espírito com o corpo.
conecta o mundo suprassensível com o mundo físico, que é onde a gente atua, onde a gente age, onde a gente vive. É na alma que estão os nossos princípios, os nossos valores, a nossa essência, mas também é na alma que estão as nossas sombras, que estão as nossas cobiças, os nossos instintos. Então, a alma é o grande palco de sobrevivência, né, onde a nossa consciência tenta trilhar um caminho em que cada vez mais conecta o espírito ao corpo, o suprassensível ao material. E como esses entes se desenvolvem ao longo da nossa vida? Então, tem um diagrama que também está nesse vídeo que eu coloquei, né, no início, está lá no nosso canal no YouTube, em que a gente esquematiza o desenvolvimento desses três elementos, corpo, alma e espírito, numa curva mais ou menos com esse formato. Aqui embaixo a gente tem as idades, né, os períodos de 0 a 21, 21 a 42, 42 a 63, etc. E aqui eu tenho uma curva que representa a evolução do corpo e uma curva que representa a evolução do espírito. Elas são simétricas, né? Uma espelha a outra. Por quê? Na medida que o corpo vai se desenvolvendo nos 3 primeiros setênios da nossa vida, o nosso espírito ele vai se encarnando, ele vai se apropriando desse corpo. A gente tem aqui no meio o verão, né, de 21 a 42 anos, em que as duas coisas estão muito juntas, é o máximo da encarnação do espírito no corpo, e depois, por volta dos 42, 40 anos, o corpo começa a decair, na verdade isso já começou um pouco antes, mas a gente começa a perceber melhor aqui com o envelhecimento do corpo, que é inevitável, e a gente começa a ter uma possibilidade, no que é do espírito, de reconexão com o mundo de origem, né, que é o mundo espiritual. Não é que a gente esteja desencarnando, mas a gente está se conectando, ou pelo menos ganhando a possibilidade de se conectar com esse mundo de origem, né? E tem um terceiro elemento, que é a alma, né, que evolui ao longo do tempo de uma maneira um pouco própria. Então, no início aqui, nos 2 primeiros períodos que compreendem a primavera e o verão, a alma ela se desenvolve muito próximo da curva biológica do próprio corpo e ela continua junto, né, até mais ou menos os 42 anos, porque as coisas aqui nesse meio estão juntas e misturadas, né? É o máximo da encarnação, como eu falei. Então, alma, corpo e espírito estão muito juntos. E se a gente lembrar ou observar essa fase das nossas vidas, né, de 21 a 42, de fato a gente está muito conectado ao que é do mundo físico, ao que é do mundo material, porque estamos muito encarnados mesmo. E a nossa alma está dentro, fazendo essa ligação entre corpo e espírito. Mas aqui, por volta dos 40, 42 anos, a gente ganha uma certa liberdade e na alma a gente vai poder escolher o caminho que a gente quer seguir. Então, esquematicamente, vamos ter 3 alternativas. A primeira alternativa, eu chamo de a curva do ter, é quando a alma, é quando a pessoa se mantém ligada ao que é do mundo físico na sua alma. Então, é aquela pessoa que, tipicamente, envelhece na alma junto com o corpo. Aqui não é só a pessoa que tem um apego ao que é do mundo material. Não é só isso. É isso também. Mas, principalmente, é a pessoa que não consegue ver sentido, né, a força, vitalidade fora do que é do corpo físico. E como o corpo físico está envelhecendo, a alma envelhece junto, né? A outra alternativa é a alma que tenta manter a vida, o ritmo, a maneira de se relacionar com o mundo que teve até então. Só que você já não tem mais, né? Nós não temos mais a mesma vitalidade física a partir dessa idade. O corpo está decaindo. E essa tentativa de manter as coisas como estão tem um custo muito alto. Muitas vezes custa a própria saúde, né? Em vez de você estar diminuindo o ritmo ou ajustando o ritmo para o corpo que está envelhecendo, você tenta compensar isso com uma sobrecarga que leva à doença. E aí, às vezes, a doença vem como um alerta, um freio de arrumação, justamente para você aprender, né, a tomar um outro rumo, né, dar um outro rumo à sua vida
anímica, né? O seu mundo da alma. E a alternativa, que seria a alternativa mais enriquecedora, aquela que te leva para a sabedoria, é quando você busca o caminho do ser. Então, aqui estão as pessoas, ou estamos nós, nos momentos em que, na nossa alma, a gente tenta se reconectar ou se conectar cada vez mais com o que é do mundo do espírito. Na prática, todos nós vivemos alternando o tempo todo entre essas três possibilidades, né? Elas não são excludentes. Na verdade, a gente precisa conviver com elas e atuar nelas para podermos continuar vivendo e sobrevivendo no mundo, né? E dando conta das coisas que a vida nos impõe. Mas a conexão com o mundo espiritual, com aquilo que é do espírito, é o caminho da sabedoria, é o caminho da essência, né? Da busca da nossa razão de ser nessa vida. Bom, então, se a gente fosse resumir, né, eu tenho três grandes fases em que, ora, a individualidade está desenvolvendo muito o corpo, que é a fase da infância e adolescência, que a gente vai ver com mais detalhes. No meio, a alma começa a ser o foco principal, o palco principal do desenvolvimento, e à medida que essa consciência, que essa sabedoria vai crescendo, eu abro espaço para o desenvolvimento do espírito. Então, vamos seguir. Bom, então, agora eu vou dar um foco especificamente nessa fase, que vai dos 0 aos 28 anos, onde a gente tem a nossa infância, a nossa adolescência e o início da juventude, né? Aqui, se eu pudesse resumir esse período com uma única palavra, essa palavra seria aprender, que é o que a gente faz aqui. Consciente ou inconscientemente, desde o momento que a gente nasce, e praticamente até os 28 anos, a gente está só aprendendo, ou aprendendo muito, em todos os níveis. A gente aprende com o nosso corpo, a gente aprende com a nossa alma. E a gente vai desenvolvendo esse aprendizado e essa consciência até mais ou menos esse momento em que a nossa individualidade está madura o suficiente para tomar a vida nas mãos. Se a gente fizer uma recapitulação na nossa biografia, a gente vai normalmente perceber que a partir dos 28 anos é que a gente, de fato, ocupa o nosso lugar no mundo, ou pelo menos começa a ocupá-lo. A maioridade legal que a gente ganha com os 21 anos ainda precisa de mais 7 anos para se tornar, de fato, efetiva e madura, né? Então, dando um resumo do que acontece arquetipicamente na nossa vida, na biografia de todos nós nesse período, aqui o foco no primeiro setênio é o desenvolvimento do corpo físico, é nisso que a individualidade está focada, e se a gente pegar um bebê e uma criança, né, que vai evoluindo ao longo desse primeiro setênio, a mudança física é muito, muito grande, né? É aqui que o crescimento principal acontece. O foco, o ambiente de convivência, que é basicamente a família núcleo principalmente, é uma fase em que o aprender se dá por imitação e o palco de socialização e de descobertas é a brincadeira, é o brincar. Aqui nós nascemos com um dom na nossa alma que se manifesta nesse primeiro setênio de ver o mundo, de acreditar que o mundo é bom. Então, mesmo uma criança que passa por dificuldades, por situações de vida muito difíceis nessa primeira fase, ela tem essa qualidade dentro dela de ver que o mundo é bom. Na sequência, e essa sequência, essa troca aí, não necessariamente acontece por volta dos 7 anos, na realidade o marco aqui é o final da troca dos dentes de leite, o foco da individualidade no segundo setênio passa a ser o corpo vital, o corpo que dá vida, né, ao corpo físico. São os processos de vida que acontecem dentro do nosso corpo. Não é à toa que, no final dessa fase, do segundo setênio, né, o mais para o final, a gente já amadurece sexualmente e já tem a capacidade, inclusive, de gerar uma vida. Isso se dá pelo desenvolvimento, pela maturação desse corpo vital, desse corpo que dá vida à matéria. Aqui o palco muda da família para a escola e o aprendizado aqui passa a ser pelo exemplo. Então, o adolescente aqui, ele precisa de bons exemplos para aprender com eles. E o brincar continua sendo importante como palco de socialização, mas ele muda. Ele passa a ter uma intencionalidade, ele passa a ter uma intenção mais consciente,
E, muitas vezes, desse brincar do segundo setênio, vem sinais daquilo que vai ser a vida profissional dessa pessoa quando adulta, né? E aqui a qualidade que vem no nosso espírito, né, que se manifesta na nossa alma, é acreditar que o mundo é belo, mesmo que a beleza não esteja tão presente em volta desse adolescente, ele tem essa capacidade. Se nós adultos ajudamos, essa capacidade se potencializa e se transforma, né, na vida adulta em veneração, né, na possibilidade de olhar as coisas de forma venerada. Na terceira fase, no terceiro setênio, agora o foco do desenvolvimento é o corpo das emoções, ou o corpo anímico. O ambiente de socialização, a dinâmica social vai para os grupos, o aprendizado busca autenticidade, e no lugar do brincar se tem o socializar, né? Esse é o palco de aprendizado, de interação dos jovens, né? Final da adolescência e início da juventude, como espaço de desenvolvimento dos sentimentos, das relações. E aqui, a força que está presente no nosso espírito e que se manifesta na nossa alma é acreditar que o mundo é verdadeiro. A verdade passa a ser um parâmetro, né, de avaliação desses jovens, né, que estão aí na fase do terceiro setênio. Pulando para o quarto setênio, que é o último desse período aqui que eu estou dando destaque, quem se manifesta e se desenvolve é a própria individualidade, é o eu de cada um de nós, que é a maneira como a gente expressa essa centelha divina traduzida de forma consciente nessa encarnação. Então, esse eu que começa, né, a se desenvolver principalmente nesse período, é ele que vai levar o adulto, o jovem adulto, por volta dos 28 anos, a se sentir capaz de assumir a vida e tomar decisões significativas daqui para frente. O palco, então, de atuação ou de desenvolvimento passa a ser o trabalho. Nós muitas vezes assumimos a nossa autoeducação muito voltada para o que é do mundo do trabalho, mas é esse espaço de se colocar no mundo, de buscar o lugar no mundo, que é muito importante. E aqui, do socializar, a gente troca para o relacionar-se. Aqui se estabelecem os relacionamentos principais que vão nortear o restante da vida, as amizades, os relacionamentos íntimos, o início da família, né? Muitas vezes se dá nesse quarto setênio. E aqui a imagem que chama muita atenção é a imagem de um centauro. Nós somos centauro é um ser mitológico, metade homem, metade cavalo, né? Que representa aqui a imagem de um ser que tem uma consciência, mas ainda tem uma parte instintiva ou inconsciente muito grande que precisa ser administrada, que precisa ser domada ou precisa ser conciliada. Então, o centauro é a imagem que representa esse período, né, do quarto setênio. Bom, isso é um resumo, mas o que mais eu gostaria de destacar, e assim, agora sim, entrando mais no assunto, é o que acontece, de fato, nessa dinâmica desse período de 4 setênios. Se a gente olhar sobre uma outra perspectiva, na realidade, nós temos uma individualidade que vem para esse mundo e que começa a manifestar as suas características absolutamente únicas simultaneamente a todo o processo de aceitação e de integração com esse mundo, com essa vida que ele encontra, né? Então, a gente pode identificar aqui 3 correntes que contribuem para esse processo de manifestação e consolidação da nossa personalidade. A primeira corrente é a corrente kármica. Junto com essa individualidade, essa unidade divina, espiritual, que inicia a sua jornada nessa encarnação, vem toda uma história pregressa que determina de que forma essa vida vai acontecer, para que os aprendizados, para que os desafios e para que o desenvolvimento aconteça. Nós acreditamos, né, na antroposofia, a gente acredita na encarnação e no karma. E acredita que essa vida foi definida, planejada, para que o palco de aprendizado fosse garantido. Então, tem toda uma corrente que define
que vem do nosso karma, que define como nós seremos nessa vida e como as coisas vão acontecer nessa vida. Ao mesmo tempo, tem uma corrente hereditária que vem com a herança genética. E aí, quando eu falo em herança genética, não é só a que a ciência material explica, mas até de uma memória, né, de toda a descendência que eu tenho, né, de toda a ascendência que eu tenho, uma memória gravada nas minhas células, né, no meu DNA, que contribui para a forma como eu funciono, como eu atuo no mundo, como eu me relaciono nesse mundo. E tem uma terceira corrente, que é o contexto de vida que cada um de nós encontra, né? Também é absolutamente único. A nossa individualidade enquanto espírito é única e o contexto de vida que cada um encontra é também absolutamente único. Mesmo quando você tem gêmeos univiterinos, que têm a mesma carga genética, não têm a mesma resposta ao ambiente que está ao seu entorno, e até esse ambiente é diverso, muda de um para o outro. Então, nós somos únicos mesmo nessa situação de sermos idênticos, entre aspas, geneticamente ao nosso irmão gêmeo, né? Mesmo nessa situação, o contexto de vida, a corrente kármica e a corrente hereditária são únicos, né? E é nesse encontro, é no encontro dessas correntes que essa vida vai se dar e que essa personalidade, essa base vai se formar. Então, aqui, primeiro, a gente tem as manifestações do que é a própria personalidade de cada um. Aqui, nesse período, né, que vai aí do final, do início aí, dos 5, 6, 7 anos, principalmente, até os 28, é aqui que as normas, os padrões e as crenças se estabelecem e são internalizadas por nós, muitas vezes de forma inconsciente. É nessa fase que as crenças limitantes se estabelecem também, e, para isso, a gente tem que adotar estratégias de aceitação, porque a gente busca ser aceito nos meios onde a gente convive. E, por conta do que está acontecendo à nossa volta, e de forma muito inconsciente, muitas vezes, a gente vai adotar estratégias, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser reconhecido. Isso vale para a criança pequena, quando nasce um irmão caçula, isso vale para quando a gente vai para a escola, para quando a gente cresce e entra nos grupos, vale quando a gente vai para o mundo do trabalho e é inexperiente e precisa ser reconhecido e aceito para definir qual é o espaço de atuação que cada um vai ter. Então, essas estratégias a gente está adotando o tempo todo e muitas vezes de forma inconsciente. É aqui que a gente vai lidar com as nossas simpatias e antipatias, que também são únicas. Cada um tem os seus parâmetros de avaliação do que provoca simpatia e do que provoca antipatia. E, muitas vezes, essa é a referência para as escolhas que a gente faz, né, em termos de local, em termos de pessoas, em termos de hábitos. E, finalmente, um conceito, um conteúdo, uma imagem muito significativa que nasce e se consolida nessa fase da vida é o que nós chamamos de criança ferida. A criança ferida é aquela parte, né, da nossa alma, do nosso subconsciente, onde as dores que foram vividas durante esse processo todo se acumulam, ficam guardadas. E, muitas vezes, essas dores não são percebidas na fase de adulto, e muito menos são percebidas a influência que essas dores têm na nossa maneira de lidar com os outros e de lidar conosco mesmo, né? Conosco, com os outros e com o mundo. Tá? Então, esse conjunto, né, de elementos, de aspectos, define a forma como nós, adultos, vamos nos relacionar e vamos enfrentar os desafios da vida. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Eu peço que, por favor, feche o microfone. Obrigado. Bom, então, dando sequência, né? Como é que, olhando primeiro a questão da personalidade. A nossa personalidade, ela vai se consolidando nesse período, a partir do encontro das três correntes, mas vem uma parte nossa que se manifesta. E uma imagem que descreve essa manifestação traz a personalidade como algo que se forma e que se manifesta em camadas ao longo desse período. Então, a primeira camada que surge, e surge no segundo setênio, é o que nós chamamos de temperamentos.
os temperamentos, né? Cada um tem o seu temperamento, mas o meu temperamento é uma combinação dos 4 temperamentos típicos que estão associados aos 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. E o temperamento mostra ou define de que maneira eu reajo ao mundo. Como o temperamento é a camada mais profunda, que se manifesta mais cedo e de uma forma inconsciente, ele é o mais difícil de ser controlado e alterado. É o temperamento que se manifesta quando a gente toma uma atitude em reação ao que está acontecendo fora da gente, absolutamente impensada, que muitas vezes nos chama a atenção e nos surpreende por ser algo que a gente acha que nem é nosso. A gente não se reconhece, às vezes, naquela reação. Isso pode ser o temperamento se manifestando. Mas é bom aprender e observar para que você possa, cada vez mais de forma consciente, decidir o que você quer para você e de que forma você quer reagir ao mundo. Então, o temperamento é essa primeira camada da manifestação da personalidade. A segunda camada nós chamamos de qualidades anímicas, e aí a imagem que representa são os 7 planetas, né, da constelação zodiacal mais próxima da Terra. E aqui a gente vai estar falando de que forma nós nos relacionamos com o mundo. Então, aqui no terceiro setênio, quando essas qualidades se manifestam através da nossa personalidade, a gente vai mudar a nossa forma de agir, nos relacionando com o mundo de um outro jeito. É como se o temperamento desse o tempero e as qualidades anímicas dessem a cor. Então, começam a se combinar características que muitas vezes reforçam características anteriores e, às vezes, equilibram características anteriores. No meu caso, né, na minha pesquisa biográfica, eu me reconheço, né, como temperamento predominantemente melancólico. Mas a maioria das pessoas que me conhecem não acredita nisso, porque reconhece em mim características de outra qualidade. Porque nesse período do terceiro setênio, eu adquiri forças que me colocaram para fora. O melancólico tem uma tendência de ir para dentro e eu adquiri qualidades anímicas que me colocaram para fora. Então, eu acabei aparecendo e me relacionando com o mundo de uma forma diferente do que eu efetivamente vivo no meu mundo interior. Então, pode acontecer isso, ou pode acontecer um reforço. Enfim, cada um tem a sua personalidade que está se manifestando. E, finalmente, no quarto setênio, o que se manifesta são as forças da alma, são as forças zodiacais, cuja imagem são as 12 constelações do zodíaco, e aqui é como cada um de nós se individualiza, de fato, nessa relação com o mundo. Lembrando que é um período, né, em que nós ainda estamos muito sujeitos às nossas simpatias e antipatias, a essas oscilações. Então, isso tudo acontece muito junto e misturado nesse enfrentamento, com todas as inseguranças, com todas as dúvidas e com a inconsciência, muitas vezes, do que essas coisas significam para cada um de nós. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais, né, a primeira parte disso, a primeira fase, que são os temperos ou o temperamento, né? Eu tenho também um vídeo lá no YouTube que fala, né, sobre esse assunto, né? Esse vídeo vai ser seguido pelas outras 2 partes em breve, mas já tem aí a referência para quem quiser conhecer um pouco mais. Depois eu deixo os contatos aí para facilitar a pesquisa. Bom, então, acrescentando mais um conteúdo, que agora é essa imagem, né, da ferida que a gente guarda como criança, ou da nossa criança ferida, como é que isso se estabelece na nossa alma? Como é que isso se dá nesses primeiros 4 setênios da nossa vida? Bem lá no iniciozinho, a gente pode se imaginar, ou cada um de nós, né, é quase que um amor espontâneo e absoluto que nós trazemos quando nascemos para esse mundo, né? A criança, o bebê, tem essa capacidade de amar plenamente e de forma muito espontânea. Mas logo, logo, né, a gente cresce um pouco e começa a se relacionar com o mundo e começa a enfrentar as limitações que o mundo nos oferece, né? E isso nos leva a sensações que causam dores, né? Então, abandono, desamparo, não porque estejam nos abandonando necessariamente, mas porque alguma coisa acontece à nossa volta que a gente interpreta muito inconscientemente como um abandono. Por exemplo,
o mais velho que tem um irmão caçula que nasce. De uma hora para outra, a dinâmica de vida em volta dele muda completamente. E por mais que os pais se desdobrem para mantê-lo, né, importante e atendido, a forma como ele vai sentir e guardar isso de forma inconsciente na alma dele é impossível de ser definido. Então, pode ser que gerem aí dores relacionadas ao abandono, apesar de todo o esforço dos pais de compensarem a chegada do irmãozinho mais novo. A mesma coisa quando ganhamos repreendas ou estabelecimento de limites. Aquilo é importante, o adulto precisa estabelecer os limites para a criança, mas, de fato, a forma como aquela criança interpreta e guarda aquilo na sua alma, também não temos como avaliar. E isso, muitas vezes, quando adulto, também não conseguimos acessar isso de forma consciente. Então, tudo isso gera na nossa alma vazios, dores, que nos levam a decisões de como sobreviver nesse contexto. Então, eu posso negar o que eu estou sentindo, e aí tem gente que nem lembra do que aconteceu, mas não sabe explicar, não consegue lidar com determinadas situações quando adulto. Tem as crenças que são estabelecidas, e muitas vezes são reforçadas por discursos ou por padrões da sociedade, de que podemos ou não podemos fazer isso ou aquilo, e para sobreviver e sermos aceitos, a gente vai começar a adotar as nossas estratégias e as nossas máscaras. Então, dependendo do ambiente, a gente vai adotar uma máscara, uma carapaça, um escudo, uma armadura diferente. E isso a gente faz, às vezes, de forma tão inconsciente que a gente começa a acreditar que somos assim, que a máscara, que a armadura me define, quando, na realidade, aquilo foi incorporado à minha personalidade, à minha essência, à minha alma, por uma estratégia, por uma decisão para sobrevivência e aceitação. E aí isso tudo se somam. As normas, os padrões, as crenças limitantes que são impostas pelo grupo familiar, pelo tempo, pela época, pelo país, pela cultura. Cada um de nós, quando nasce num lugar diferente, a gente incorpora todas essas crenças, esses padrões, por força desse contexto de vida de cada um, aliado àquilo que nós temos na nossa alma, principalmente a partir do terceiro setênio, que são as simpatias e as antipatias, que passam a ser os critérios para definir o que a gente aceita, escolhe, e o que a gente não quer, não aceita e não escolhe. Bom, então, eu queria propor para vocês agora uma dinâmicazinha, um exercício, tá? Em que cada um de vocês vai refletir um pouquinho sobre essas 4 perguntas. Então, quem quiser tomar nota, fazer uma anotação rápida, tá? Ou já fazer a reflexão, e eu vou botar vocês num grupo, em trios, para que vocês conversem um pouquinho sobre isso durante 10 minutos. Então, a gente estava nesse ponto aqui, que vocês fizeram o exercício. E aqui, agora, eu vou começar com um assunto que é, na realidade, aonde todo esse aprender dos 4 primeiros setênios, principalmente o aprender naquela fase mais inconsciente do início da nossa vida, essa criança ferida, essa personalidade que se manifestou, essas crenças e esses padrões que nós vamos consolidando e cristalizando, muitas vezes, dentro de nós, aonde isso vai dar? Em que palco esse nosso jeito de lidar conosco e com os outros e com o mundo vai desaguar? Nos relacionamentos. Então, os relacionamentos passam a ser o grande palco da vida em que a minha essência, o meu jeito de ser, a minha personalidade se manifesta e enfrenta e encontra a personalidade do outro ou dos outros. Então, quando eu vou para um grupo ou vou para um relacionamento de amizade ou num ambiente de trabalho ou para o relacionamento íntimo de cada um, eu carrego tudo isso que eu adquiri, consciente ou inconscientemente, todas essas minhas características, todas as minhas crenças, todas as minhas verdades, e muitas vezes descarrego no outro aquilo que eu sou. Então, o relacionamento ou os relacionamentos passam a ser, na vida do adulto, o principal palco de aprendizado sobre si próprio. A gente vai para lá
se relacionar com os outros para aprender fundamentalmente sobre si. Então, a minha experiência, ou a minha sugestão aqui, se é que eu posso chamar isso de uma sugestão, quando algo está incomodando muito na troca com o outro, olhe para si, porque muito provavelmente tem uma parte sua considerável nesse incômodo, né? Que a gente não quer ver, ou a gente não sabe ver, ou a gente não consegue ver. Então, é por isso que os relacionamentos trazem tantos desafios, porque são encontros entre individualidades únicas e que passaram, cada uma na sua dinâmica, por todo esse processo de construção e de manifestação da personalidade, né? Aqui se manifesta nos relacionamentos, não só no relacionamento íntimo, tá? Mas também no relacionamento de amizade, relações pais e filhos, nos relacionamentos sociais, os arquétipos que todos nós carregamos dentro de nós. Então, todos nós temos os dois arquétipos, independente do sexo ou da opção sexual de cada um, nós temos dentro de nós o arquétipo do masculino e o arquétipo do feminino. Esses arquétipos, né, têm aí a referência de Marte e Vênus como figuras mitológicas simbólicas, e aí é como se o masculino carregasse, né, na imagem do Marte, tudo que é do mundo da ação, da energia, do ir para o mundo, da lança na mão, e o arquétipo do feminino, né, carregasse na imagem de Vênus tudo que é da sensibilidade, da beleza, né, do que é dessa qualidade feminina. Mas, de novo, aqui nós não estamos falando de homens e mulheres, nós estamos falando de forças arquetípicas que todos nós carregamos dentro de si e que fazem parte, compõem, né, essa personalidade que busca um equilíbrio, né? Bom, então, na essência, nós somos uma unidade. E quanto mais criança, no iníciozinho da nossa vida, essa unidade é muito perceptível, né? Você não percebe diferença entre a força do masculino e do feminino no bebê, logo que a gente nasce. Isso começa a aparecer mais para frente, ao longo da vida, como uma etapa de desenvolvimento em que a nossa alma começa a se mostrar dual, né? Ela começa a mostrar aspectos mais masculinos em alguns campos e mais femininos em outros, para que a gente possa, na vida adulta consciente e madura, reequilibrar isso, buscando essa unidade, de novo, que existiu lá atrás, no início da vida. Então, é uma jornada em que a gente se separa para se reintegrar. Isso falando de nós mesmos, o próprio indivíduo, cada um de nós, né? Cada um de nós separa essas forças do masculino e do feminino na nossa alma ao longo dessa primeira fase da vida, que vai até os 28, para tentar, ao longo do restante todo, reintegrar isso, né, com sabedoria na nossa alma, como buscando essa unidade que sempre fomos. Bom, detalhando um pouco mais para a gente entender, né, o que são essas forças, o que são essas imagens arquetípicas, o masculino é do agir, ele domina o sentir, ele domina o pensar. O feminino já é o contrário, quem domina é o sentir, que domina os outros dois. Aqui nós temos força do lado do masculino e amor do lado do feminino, isso. Luta e defesa do lado do masculino, receptividade e sensibilidade do lado feminino. O masculino é mais ligado à terra, a mulher é mais ligada ao espírito, ao cosmos, o feminino, né? Não a mulher. O masculino, o arquétipo do masculino é o pensamento lógico e racional, o do lado feminino é o intuitivo e multifuncional. Aqui, até no físico, né, o arquétipo masculino fala da reprodução com ação. Então, no físico, né, o masculino tem muita ação, muitos espermatozoides, o membro é externo e a ação quem toma é o masculino. E no caso da mulher é o contrário, a reprodução é com acolhimento, é um único óvulo que acolhe aquilo que o masculino manda, né, para a reprodução. Então, até no físico, os dois arquétipos se apresentam de forma muito clara, né? O Jung, né, que foi um psicanalista, né, fundador da psicanálise analítica, se não me engano, esse é o nome, ele trouxe muitos conceitos que a gente utiliza, né, não só a psicanálise, mas nós também no trabalho biográfico. Um deles é esse, né, de que no homem, aí eu estou falando daquele que tem o gênero masculino, né,
o inconsciente dele tem uma expressão como uma personalidade feminina. Então, ele chama essa alma que o homem carrega de ânima. Então, o homem tem uma alma feminina que é a ânima. E na mulher, aí a mulher mesmo, o gênero, né, é o oposto. É como se a mulher, que no físico é mulher, na alma ela carrega, né, uma internalidade, uma individualidade masculina, que é o ânimos. Então, isso reforça aquela imagem que eu trouxe de que nós nos separamos numa fase da vida, nascemos únicos, nos separamos na puberdade. Então, quem é fisicamente homem separa-se da sua alma feminina, o feminino vai para a alma, o masculino vai para o corpo, a mulher é o contrário, e aí o resto da vida, principalmente no palco dos relacionamentos íntimos, a gente tenta se reintegrar internamente, individualmente, masculino e feminino juntos numa única unidade. Bom, então, vamos olhar um pouquinho como é que é a dinâmica daquelas que são mulheres e que têm um ânimos, ou seja, uma alma masculina, como é que é a dinâmica ao longo da vida, né? Então, a mulher que tem um ânimos, ou seja, uma alma masculina bem desenvolvida e integrada, essa mulher tem iniciativa, ela tem metas e aspirações para a vida, o pensamento dela é claro, ela tem sentimentos bem objetivos e ela consegue entender de forma mais profunda o universo do masculino, porque ela tem a alma masculina bem desenvolvida dentro dela. Essa é a característica da mulher com um ânimos bem desenvolvido. Mas, se esse ânimos é fraco, ou seja, se essa alma masculina dentro dessa mulher for fraco, ela vai ter medo de se arriscar, ela vai perder a objetividade, ela vai ter uma dependência afetiva e muitas vezes material, e vai estar sempre buscando alguém que a proteja. Essa é a mulher que não desenvolveu bem a sua alma masculina. Se, ao contrário, isso fica exacerbado, ela já vai ser uma mulher de opiniões muito rígidas, amargurada, autoritária, aquela pessoa que tem uma língua muito afiada, e um feminismo que é usado como espaço de competição e não como espaço legítimo, né, de igualdade de direitos. Então, a mulher que tem uma alma masculina, ou seja, um ânimos mal desenvolvido, ela se torna o quê? O que se torna a mulher que tem o masculino mal integrado dentro dela? Ela se torna uma fera. E ela projeta isso para fora, muitas vezes, no parceiro, nos relacionamentos que ela tem. Tá? E o desafio dessa mulher é se conectar com o que está fora para ampliar a compreensão e buscar uma nova forma de se relacionar com o mundo, equilibrando essa força do masculino à força nativa dela do feminino. Vamos olhar agora o que acontece com os homens, que têm uma alma feminina, que é a ânima. Se o homem desenvolve bem a sua ânima, ele tem calor do sentimento, ele tem capacidade de amar, ele é um homem sensível, ele consegue mostrar os seus sentimentos, ele é empático com os outros, ele tem um julgamento ponderado e é muito criativo. A criatividade vem do arquétipo, né, da força do feminino. Se essa alma feminina no homem, se a ânima no homem é pouco desenvolvida, ele se torna um homem grosseiro e mal-humorado, desumano, o pensamento dele fica bitolado, não tem criatividade, é muito materialista e pode levar isso para o corpo através de uma compulsão sexual exacerbada. Se ao contrário, né, se a ânima no homem, ou seja, se a sua alma feminina é exagerada, é exacerbada, ele se torna inseguro, ele passa a ter medo de ir para o mundo. Ele cria uma dependência afetiva para as outras pessoas. Corre o risco de cair na depressão, ter temores, e o humor fica variável. Então, como é que é o feminino mal integrado no homem? Um homem com o feminino mal integrado vira o quê? Uma bruxa. E muitos homens que não conseguem lidar com esse desenvolvimento da sua ânima projetam essa bruxa na companheira. Então, é quase que típico. Eu conheço alguns homens que falam, minha mulher é uma bruxa. Coitado, ele não viu ainda que a bruxa está dentro dele. Ele é que não conseguiu desenvolver o lado feminino dele, e essa bruxa ele projeta para fora, na companheira, na filha, na amizade, nas mulheres que o cercam. Né?
E a tarefa do homem, então, passa a ser, nesse caminho de integração, se conectar com o mundo interno. Então, a mulher tem o desafio de se conectar com o mundo externo para se equilibrar, e o homem, ao contrário, se conectar com o mundo interno, para que ele possa ampliar esse sentido da vida e se aprofundar nesses relacionamentos, nas conquistas do seu mundo interior. Bom, então, de novo, a culpa é do relacionamento? É o relacionamento que não está certo? Ou é o problema está em nós, que buscamos no parceiro aquilo que a gente não tem, ou não encontra em nós mesmos? E aí essas imagens, tipo alma gêmea, a cara metade, na outra banda da laranja, são besteiras, porque, na realidade, o que a gente faz, muitas vezes, é isso, é buscar complementar no outro aquilo que eu não consigo encontrar em mim. Ou então, eu espelho, né? É o caso do homem que vê a mulher como uma bruxa. Ele está espelhando a sua própria bruxa na companheira, que muitas vezes, coitada, não tem culpa nenhuma disso, né? Ou então ele projeta, né, as expectativas, os anseios, aquilo que ele não dá conta de se suprir, ele vai projetar na pessoa que está do lado, né? Ou transpõe, pega aquela imagem de pai, mãe, principalmente de pai e mãe, né, que são aquelas imagens muito idealizadas do início da vida, e projeta para a companheira ou para o companheiro no relacionamento, na expectativa de que aquilo se repita na vida dele. Todos esses processos, né, que sobrecarregam os relacionamentos falam de caminhos de desenvolvimento difíceis, né, caminhos em que nós não estamos, cada um com as suas características, buscando, de fato, dentro de nós, os elementos ou os aspectos que precisam ser desenvolvidos na busca dessa integração, né, dessa reconexão. E aí, o trabalho biográfico oferece uma possibilidade, né, por se tratar de algo que eu traduzo nessas 3 palavras, autoconhecimento consciente para o autodesenvolvimento, ele oferece uma possibilidade de aprendizado muito grande. Por quê? No trabalho biográfico, a gente parte sempre com o momento presente de cada um, através da consciência dessa individualidade, desse eu. A gente faz uma primeira etapa, que é uma jornada de resgate dessa história de vida, daquilo que é lembrado. Então, é todo um processo de trazer o que de essencial aconteceu na biografia do participante, né, da pessoa que está trabalhando a biografia. Isso volta para o momento atual, e aí a gente vai olhar para o futuro, vai ver o que o mundo está oferecendo de oportunidades, o que a alma de cada um está trazendo como anseios, e no encontro dessas duas correntes nasce uma imagem inspiradora de futuro para voltarmos para o presente e cada um decidir aquilo que quer fazer para caminhar nesse futuro. Por isso as 3 palavras são tão significativas, né? Autoconhecimento consciente para o autodesenvolvimento. E por que isso também se chama, ou eu também chamo de caminho do coração? Porque na hora da gente tomar essa decisão do que a gente vai fazer, a gente precisa equilibrar um outro fluxo, que é o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer. As decisões, de fato, construtivas na nossa vida, elas dependem desse fluxo. A gente toma uma decisão com o nosso pensar, com a nossa consciência, com a nossa capacidade lógica e racional de analisar a situação e decidir o que fazer, mas é muito importante que a decisão tomada passe pelo coração, passe pelo sentir, para que seja calibrada e avaliada com relação se faz sentido de acordo com os princípios de cada um. Só depois disso, só depois dessa verificação com o sentir, é que a gente deveria colocar no mundo através do querer. E aí, uma vez colocado no mundo, o resultado dessa ação deveria voltar para o coração, para uma confirmação se os resultados atingidos estão, de fato, de acordo com o que era o desejado e alinhado com os princípios de cada um, e aí sim a gente deveria voltar para o nosso pensar, para uma análise e uma decisão de um novo passo, de um novo agir. Então, se a gente for sábio o suficiente para exercitar esse fluxo, né, nas decisões que a gente toma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente vai ser bem-sucedido, a gente vai fazer bem para a gente e para os outros à nossa volta. Porque se a gente não cumpre esse fluxo, né, se a gente pula alguma dessas etapas, a gente, em geral, prejudica a si próprio ou o outro de alguma maneira, né?
E no trabalho biográfico, além desse aprendizado, a gente também ganha algumas possibilidades de aceitar mais a nossa história de vida, o nosso jeito de ser, a partir dessa percepção de quem somos e por que somos do jeito que somos. A gente começa a tolerar mais os nossos erros ou as nossas dificuldades. A gente, por mais que tente fazer mudanças, muitas vezes essas mudanças são muito difíceis, porque estão muito enraizadas dentro de nós. Então, a gente começa a tolerar, e essa tolerância ajuda no processo de desenvolvimento, e, no limite, né, para quem já chegou nesse ponto, consegue até se perdoar, quando percebe que fez algo que não foi conforme que o desejado, ou que o resultado prejudicou, enfim. O perdão vem, na minha opinião, dessa construção, né? Da aceitação, depois da tolerância, e finalmente o perdão. E se a gente consegue fazer isso para si, começa a aprender, ou aprende a fazer isso para o outro também. Então, isso é o trabalho biográfico, que pode ser feito de forma individual ou em grupo, né? E aí, antes de eu passar para as perguntas, aberto para as perguntas, eu vou deixar para vocês essas 3 perguntas de reflexão individual, não é para agora, é para depois, né? Que é um exercício interessante que todo mundo pode fazer como um primeiro passo, né? Se você tivesse que escolher uma imagem para representar o seu momento de vida, que imagem seria essa? Anotem essa pergunta. O que o seu coração hoje tem de perguntas para você? Quais são as perguntas que você traz hoje no seu coração? E olhando um pouquinho para a sua biografia, naquilo que a gente experimentou há pouco, o que você pode aprender a partir da sua própria história de vida? Então, eu deixo essas perguntas aqui para vocês. Levem para o sono hoje à noite. Quem sabe se amanhã ou no próprio sonho não vem algumas coisas, algumas respostas ou algumas inspirações para vocês tomarem decisões ou aprenderem um pouco mais sobre vocês. Bom, então eu queria falar um pouquinho agora no final sobre como é que isso existe hoje na minha vida. Eu faço trabalho biográfico desde 2015. Eu hoje tenho essa iniciativa que se chama Humanecer, onde eu faço os trabalhos em grupo ou individualmente. Quem tiver interesse, no final eu vou deixar os meus contatos. Eu também sou coordenador da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro, que é a escola que forma pessoas para fazer esse trabalho. Nós somos a 4ª escola do Brasil, né? Aqui está a equipe de coordenação, com a Mônica Mota, com a Alexandra Metrô, Silvio Urbano, Heloísa Oliveira, Celine Nigre, e a nossa mentora, que está aqui de branco no canto, que é a Mercedes Gamba. E a gente está com uma turma nova, começando agora em setembro. Eu estou cantando a Ângela já há algum tempo para ela fazer parte dessa turma. E a última iniciativa que eu comecei recentemente com outros 2 amigos, um outro grupo, é o OMA, que tem a proposta de trazer treinamentos e cursos, vivências e treinamentos de aprofundamento e especialização. Em relação ao OMA, eu queria aproveitar a oportunidade para falar de um curso desses, que vai acontecer agora em agosto, que trata exatamente do tema da nossa conversa de hoje, trazida por um biógrafo europeu. Ele mora hoje na Suíça, é um dos docentes mais ativos nas formações biográficas na Europa, que é o Joop Grun. Ele vai estar aqui no Brasil em agosto, e um dos cursos que ele vai dar em São Paulo é sobre essa fase da vida. Ele vai trazer uma abordagem diferente, diferenciada, para olhar essa temática da infância e da adolescência. Esse curso vai acontecer em São Paulo, na sede da Sociedade Antroposófica, que é o Espaço Cultural Rudolf Steiner. Mas antes desse, nós vamos ter com ele, na semana anterior, um curso que fala do nascimento e da morte, e do papel desses 2 eventos na nossa biografia, né? E depois da infância e adolescência, um outro curso, serão 3 seguidos, né? 3 semanas seguidas de trabalho, sobre a ancestralidade, o papel dos avós no desenvolvimento biográfico. Temáticas super interessantes, bem significativas, e uma tremenda oportunidade para quem quiser aí uma jornada de aprofundamento, né? O único detalhe é que são presenciais em São Paulo. O IOP não trabalha no formato virtual, ele só trabalha no formato presencial. Quem já teve a oportunidade de conhecê-lo sabe que vale muito a pena, mas a gente sabe que hoje em dia o virtual
né, traz vantagens, né, e muitas formações, muitos cursos acabaram migrando para o virtual. Além dos cursos, ele vai dar uma palestra gratuita, então quem for de São Paulo ou estiver em São Paulo, meados de agosto, às 19 horas, lá no Espaço Cultural Rudolf Steiner, ele vai falar sobre as forças adversas e o desenvolvimento da individualidade no momento presente, no momento atual da humanidade. Vai falar sobre as forças crísticas, sobre Michael, sobre Ariman, vai falar sobre a turma que está à nossa volta aí, nos apoiando, nos desafiando. E quem quiser conhecer um pouco mais dos conteúdos que eu disponibilizo no meu canal no YouTube, está aqui a referência, as palestras que eu citei e outras mais estão aqui publicadas. Essa gravação de hoje vai ser publicada lá nesse canal, como mais enfim, mais um conteúdo, né, disponível para todos. E aí, antes de eu abrir aqui, dividir o compartilhamento, eu queria deixar essa reflexão do Steiner, que eu acho muito significativa para o processo do trabalho biográfico, que o conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o ser humano só alcança quando ele procura compreender seu próprio ser. Conhecendo o mundo, o ser humano encontra a si próprio. E conhecendo a si próprio, o mundo se lhe revela. Então, estão aqui os meus contatos, os contatos por e-mail. Aí eu estou colocando as três iniciativas, né? Dependendo do interesse, vai por uma das 3 entradas, né? Um dos 3 e-mails. E se quiserem conversar pelo WhatsApp ou no meu perfil no LinkedIn, estão aqui também os contatos de referência. E é isso. Espero aí ter atendido às expectativas com relação ao conteúdo e fico aberto aí para dúvidas, perguntas, comentários, né, sobre a experiência vivida. Por favor, fiquem à vontade. Carlos, as pessoas estão elogiando muito, estão falando que é muito boa a explanação, a prática que foi feita, está todo mundo gostando muito, e Bom, a Ana Paula Batistucci colocou que ela tem interesse em fazer a formação, estava me pedindo, inclusive, o link e tudo mais, e você agora já passou, mas a gente coloca no grupo e manda para ela também, por favor, por favor. né? Alguém perguntou, não sei se foi a própria Ana, se a formação é presencial. Então, nós temos um formato misto, Ana, né? Os módulos são presenciais e com imersão, o que significa que todos ficam hospedados no local, mesmo os cariocas, né? Aqui no Rio, em São Conrado, são 13 módulos. Durante o período do módulo é presencial com imersão, mas entre os módulos as atividades são online. Então, a gente tem um formato misto para que os módulos tenham uma carga horária menor. São 4 noites de permanência, né? 4 dias de trabalho, que é menor do que a maioria das formações. Em troca disso, a gente tem uma parte das atividades feita online. Tá? Gratidão, amigo Carlos. Como sempre, você coloca as palavras com sabedoria, eloquência, fácil aprendizado, uma linguagem fácil. Muito Obrigado, prazer Roberto. em ter você novamente, querido. Um Obrigado, abraço Roberto. grande. E é muito bom eu estar aqui com vocês mais uma vez. Continuem contando comigo. E eu acho também que foi muito importante essa troca que nós tivemos, né, de ter conversado. 3 pessoas, por exemplo, no meu caso ali, fomos 3 pessoas diferentes conversando, vimos algumas coisas semelhantes na nossa infância, né, e cada uma colocou o quanto aquilo foi benéfico e importante para o crescimento como adulto, né? Foi muito bom. É isso mesmo. Um comentário que foi feito, acho que nem todos ouviram, né, no intervalo, né? Eu e o Zé, que é um amigo muito antigo, estávamos conversando com a Vera Lúcia, que esse aprendizado que a metodologia, que o trabalho biográfico traz, mesmo para aqueles que não se tornam, não se atuam como aconselhadores, ele é muito útil e rico, porque você incorpora esse aprendizado individual na sua prática de trabalho, na sua atividade, seja ela qual for. Se você lida com gente, você aprender sobre você e aprender como nós, seres humanos, funcionam,
é muito útil. Então, o médico, o psicólogo, o terapeuta, o professor, o gerente, eu comecei, por exemplo, como gerente. Eu era gerente numa grande empresa quando eu conheci a antroposofia, e o meu estilo gerencial foi mudando, e isso foi percebido pelos meus superiores, que investiram e apoiaram toda essa jornada na antroposofia, ainda na época que eu estava na empresa. Ele foi se moldando a partir desse aprendizado individual e esse entendimento, essa aceitação e tolerância que eu citei, que nós somos diferentes, não está certo nem errado, nós somos assim. E cada um convive com os seus próprios desafios nessa jornada, né? Então, enfim, é um caminho assim absolutamente apaixonante para mim, né? E acho que vários aqui que me conhecem sabem o quanto que eu sou genuinamente apaixonado por isso. E eu uso nos meus desafios pessoais muito. Tá? Eu hoje, pelo menos, consigo perceber aonde eu preciso, onde eu quero mudar. Não consegui mudar muita coisa, mas hoje eu já sei, eu já tenho a consciência de onde estão os calos, né? Onde estão as dores, onde estão os nós que eu preciso olhar e tentar desatar, né? Eu acho que você não vai terminar nunca de mudar. Eu acho que você só vai parar o dia que terminar. Porque... mas agora, Zé, que eu liguei o inverno com a primavera, não termina mesmo, né? Termina, né? Mas eu acho que isso é uma das características do processo, né? É você se dar conta de que você não sabe nada, né? E que você está sempre aprendendo, né? E esse aprendizado, qualquer coisa que transborda disso, já vai ajudar quem está do lado, hein? Isso, já vai ajudar quem está do lado, exatamente. É uma bela imagem, cara. Carlos, uma coisa muito interessante, hoje eu não sei porquê, a internet não está boa para muitos, mas as pessoas estavam aqui no chat, ou então falando com a gente pelo telefone, o tempo todo, assim, mas eu quero voltar, estou tentando voltar, e retornaram diversas vezes, porque estavam gostando muito. Então, é a nossa forma de dizer assim, gratidão, muita gratidão, realmente o teu entusiasmo transborda, chega até aqui a cada um de nós, e nos estimula e nos incentiva a caminhar, crescer. Né? Então, em nome do Espaço Oficina do Amor, eu agradeço a você mais uma vez. Né? A tua carteirinha já está aqui, né? Certa. Né? Certo? E como disse o nosso presidente, o Roberto, né? Já está com cartão de ponto e tudo mais aqui. Tá? Eu que agradeço muito a vocês, aos amigos que estão aqui me prestigiando, amigos mais antigos, amigos mais recentes, amigos que eu conheci fisicamente, outros que eu só conheço pela internet. E a gravação vai estar disponível nesse mesmo canal que eu mostrei, provavelmente segunda-feira. Aí eu mando o link, tá, para o espaço. E aí quem não conseguiu acompanhar o tempo todo, teve alguma dificuldade, vai poder assistir lá o conjunto, né, da apresentação, tá bom? E fico à disposição, gente. Mais uma vez, obrigado. Bom final de semana para todos nós. Prazer em vê-los, em revê-los, tá bom? E vamos que vamos.